mencionei para vocês que um dos textos que eu acho mais interessantes no que diz respeito à comunicação cristã, comunicação denominacional, é justamente Mateus 10:27, né? E eu gosto muito dele porque ele expressa duas realidades. O primeiro aspecto é o fato de que eu não tenho o que comunicar se eu não busquei na fonte, né? Então, o texto diz assim, colocando aqui na tela para vocês. Lembrando que depois eu deixo o link aí com o professor Rueda para que vocês possam ter o conteúdo aí na tela de vocês também. Jesus disse para os discípulos, né, o que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele fala de uma proclamação ampla, proclamem sobre os telhados, né? Quase dá para pensar assim, quem sabe, em antenas, em radiodifusão, teledifusão, sinal de internet, enfim, proclamem dos telhados. Mas só poderemos proclamar aquilo que a gente realmente teve de experiência, de contato. Então, ouçam primeiro ao ouvido, ao pé do ouvido, para depois dizer. É aquilo que eu dizia anteriormente aqui, né, antes de a conexão cair. Testemunha é aquela pessoa que viu algo, que testemunhou algo. Eu não posso ser uma testemunha de Cristo se eu não tive uma experiência com Cristo. Não vou ter o que contar. Então, antes de eu me atrever a comunicar, a ser um comunicador do reino, eu preciso conhecer o reino de Deus. Antes de ser um comunicador de Cristo, eu preciso de fato conhecer Cristo. Então, não esqueçam disso. Primeiro vem o processo do pé do ouvido, né? O que vocês ouvem ali, às escuras, no pé do ouvido, quando você fecha a porta do quarto e sozinho com Deus, você conversa com Ele, você lê a Bíblia, você tem comunhão com Jesus. Depois, você vai comunicar sobre os telhados. Então, por favor, mantenha esse texto em mente enquanto a gente avança aqui, tá bom? 2000 anos atrás, Paulo ele escreveu um texto bem interessante também, que está lá em Gálatas 4 e 5, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Muita gente já se debruçou sobre esse texto, tentando entender que plenitude do tempo é essa que Paulo se refere, né? Eu listei aqui pelo menos 7 motivos, 7 aspectos que nos fazem entender que essa plenitude dos tempos seria realmente o tempo certo, o momento ideal, a ocasião propícia, designada por Deus, né? E são esses, então, os aspectos. Primeiro, por que aquele era o tempo certo, chegar ao momento certo? Porque havia um domínio mundial do Império Romano. Os povos estavam unificados, a gente chama isso de globalização hoje, mais ou menos isso, né? Havia o predomínio de uma cultura greco-romana, então uma cultura mais ou menos uniforme ali, que era comum aos povos, né? Uma língua universal, inclusive, o grego koiné. Havia paz universal, a Pax Romana, que conferia relativa estabilidade ao império. Importância das cidades, aglomerados e rotas populacionais que favoreciam o contato entre as pessoas com pessoas e ideias. Inclusive havia ali, né, a Via Ignátia e outras, aspas, rodovias, né, bem pavimentadas, bem seguras. Isso facilitava sem dúvida nenhuma as rotas populacionais e a disseminação das ideias, né? Sexto ponto, intercâmbio entre os vários povos, como eu disse, estradas boas, seguras, guarnecidas e, claro, o cumprimento da profecia de Daniel 9, que apontava justamente para isso, né? Que chegara o momento, a plenitude dos tempos. Júlio Fontana, falando sobre esse assunto aí, no site Cyberteologia, já faz um tempo que eu li esse artigo, eu destaco aqui um parágrafo que diz assim: a ausência de guerras contribuiu para o cristianismo. Contudo, as guerras também influenciaram na prosperidade da nova religião. Conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de protegê-los dos romanos. Os romanos não possuíam uma crença especial e somente adoravam o imperador, ficando os povos conquistados carentes espiritualmente, sendo deixados num vácuo espiritual que não era satisfeito pelas religiões de então. Interessante, né? A história parece que em alguns aspectos acaba sendo repetitiva, né? Me digam se hoje em dia não temos essa realidade também. As pessoas frustradas, com uma religiosidade vazia, que não faz diferença na vida delas, muitas vezes, né? Uma crença, assim, difusa, pessoas que até têm algum tipo de crença, mas não faz diferença, né? Povos carentes espiritualmente, pessoas que estão aí em busca de alguma coisa mais séria, mais consistente, daí porque alguns até têm migrado para alguns movimentos como o calvinismo e até o catolicismo, né?
em busca de algo mais sólido, mais, como eu disse, consistente, né? É um vácuo espiritual que não era satisfeito pelas religiões de então. E hoje nós temos uma realidade muito parecida, né? Que me faz pensar que realmente chegamos no momento em que podemos chamar de uma segunda plenitude dos tempos, alguma coisa assim, né? Uma nova plenitude dos tempos. Vejam só, a invenção dos modernos meios de comunicação, com destaque para a internet, o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à web, bem como a facilidade de disseminação de conteúdos, apontam, sim, no meu entender, para uma nova plenitude dos tempos. Ou seja, hoje nós não temos as vias ali pavimentadas com pedras, né? Nós temos as infovias. Nós temos um mundo novamente globalizado. Nós temos facilidade de comunicação. Nós temos uma língua universal, inglês. Ou seja, está muito parecido, né, com o momento em que o apóstolo Paulo classificou como a hora especial para a proclamação do evangelho. De novo, nós vemos essa configuração, né, em nosso tempo, e claro que temos que aproveitar isso. Os primeiros cristãos aproveitaram muito aquela ocasião propícia. E o que nós temos feito? O que nós podemos fazer? Essa é a reflexão, né? Como eu disse, eu passei a usar essa ferramenta aí, o Twitter, que depois, quando o Elon Musk comprou, ele rebatizou de X, né, o X. Passei a usar isso aí desde 2009, né? E em certo momento, lá atrás, eu estava fazendo uma pesquisa sobre pregação virtual e fiz uma pergunta ali aos meus seguidores. O meu perfil é o @criacionismo. Sempre foi isso, esse desde o princípio, né? Porque eu já tive a ideia de usar essa ferramenta também para disseminar conteúdos criacionistas. E aí eu perguntei aos seguidores do meu perfil quais eles consideravam os pontos positivos e os pontos negativos da internet. E olha só que interessante, entre muitas respostas que eu recebi nessa pesquisa informal, 3 me chamaram a atenção. Primeira, a pessoa disse assim: ponto positivo da net, facilidade de acesso ao que se procura. Ponto negativo da net, facilidade de acesso ao que se procura. Interessante, né? A segunda pessoa respondeu: positivo e negativo ao mesmo tempo, a liberdade. Interessante também, achei bastante interessante essa consideração aqui. E a terceira, a internet é uma fonte de informação importantíssima. Não vivo mais sem ela, só tenho que me policiar. Gostei. Resumindo tudo, eles destacaram facilidade de acesso, liberdade de expressão, por quanto tempo ainda não sei, e policiamento. Para eu realmente ter esse autocontrole a ponto de navegar por mares que valem a pena ser navegados e deixar para lá aquelas águas turvas que não merecem nossa atenção, né? Então, desta geração se exige realmente algo que nas gerações anteriores não se exigia tanto assim, né? É um autocontrole, um senso, né, de, de responsabilidade para com a liberdade que está à nossa disposição, né? E a sabedoria para usar a facilidade de transmissão de dados que a internet nos oferece. Eu acho que dá para pensar muita coisa sobre isso, né? Então nós temos aí um desafio bastante urgente como comunicadores, como pregadores do evangelho. De que maneiras podemos usar a rede em nosso benefício e para o bem dos semelhantes? Segundo o Global Entertainment and Media Outlook, a internet será a mídia que mais crescerá, com uma média anual, e já cresceu bastante, isso aí é dado já um pouco antigo, né? Uma média atual de crescimento anual, de 13% de avanço. O diretor da consultoria Gartner, Brian Blau, diz que, aspas, a nova geração de consumidores é incansável e tem uma janela curta de atenção. E é preciso muita criatividade para criar impacto significativo. Esse é o grande desafio dos nossos tempos. Uma geração que tem uma janela curta de atenção. Eu li um tempo atrás um artigo, se eu não me engano, do Mário Vargas Llosa, aquele famoso escritor. Não lembro se foi exatamente dele, mas eu lembro da expressão que ele usou no artigo, que é a expressão borboleteio cognitivo. As pessoas hoje vão para um conteúdo, ficam pouquíssimo tempo ali, já vão para outro, é aquela coisa do feed, né? Você vai passando rápido ali o dedinho, né? Passa de um conteúdo para outro, de um vídeo para outro, com segundos apenas. Isso cria uma mentalidade superficial, rápida, né? Augusto Cury falava lá de estresse informacional, né? Hiperconectividade, pensamento acelerado, essas coisas aí, né? Quem já leu deve se lembrar dessas expressões que o Cury usa, né, em seus livros. Mas aqui está, né? Janela curta de atenção. Então as pessoas dessa geração, elas têm que ser alcançadas, evidentemente, temos que pregar o evangelho para essas pessoas, mas como agora? Eu me lembro quando eu comecei com um blog há 20 anos,
Eu escrevia textos enormes, 3, 4, 5 páginas. Fazia análises de matérias que saíam na revista Veja, na Super Interessante. As pessoas liam. O blog chegou a ter picos assim de 5 mil acessos diários, ou até mais. As pessoas estavam lendo isso. Hoje, esqueça. Hoje você tem que fazer uma postagem talvez de 2 parágrafos e investir mais em vídeos mesmo, porque é o que as pessoas estão vendo, e vídeos curtos e ao ponto, né? É um tremendo desafio. Porque nós temos muito conteúdo interessante, nós temos a Bíblia, né? Nós temos muita coisa para dizer. Mas agora, você está lidando com um público que está ali, naquela praça, naquela ágora moderna, com um monte de gente competindo pela atenção delas, e você está no meio disso. Como atraí-las? Como dizer, ei, vale a pena ler o meu conteúdo aqui, ó, vem para cá, vale a pena você assistir o que eu tenho aqui para você. Não é fácil, né? Então nós precisamos de muita criatividade, e, sobretudo, muita unção do Espírito Santo para nos ajudar a fazer o que aparentemente é impossível. Só que não nos esqueçamos, hein? Para os primeiros cristãos também era impossível. E eles não tinham internet, não tinham TV, não tinham rádio, não tinham nada, eles tinham a voz. E a gente sabe que o que eles puderam fazer com o poder do Espírito Santo, né? Então imaginem nós com esses recursos modernos e com o poder do Espírito Santo, o quanto nós podemos fazer, né? Não é novidade, obviamente, esse desafio, e aí eu sempre lembro de um texto de Abacuque 2:2, assim, quem sabe forçando um pouquinho, né, a hermenêutica aqui, mas eu acho bem interessante porque ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, aí eu lembro de tablets, né, para que possa ler até quem passa correndo. Não é isso que temos que fazer hoje? As pessoas estão correndo para lá e para cá, estão aí borboleteando, né, como disse aquele escritor, borboleteio cognitivo, e nós temos que escrever a visão, temos que divulgar a visão. E, em muitos casos, como fazemos aqui na CPB, gravar a visão. Não é o caso aqui em tábuas, mas em papel e tinta, né, em revistas, livros. E tem que ser de forma que atrai as pessoas que estão passando por aí correndo. Na nova versão, na nova tradução linguagem de hoje, o texto fica assim, ó. E o Senhor Deus disse, escreva em tábuas. Aí eu acrescentei aí uma liberdade homilética, né? Jornal, folhetos, livros, sites, blogs, canais. Escreva a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Tem uns textos de Ellen White bem interessantes que ela fala sobre a comunicação de Jesus, né? E ela diz que tudo que ele falava com clareza e com simplicidade. Sem contar as parábolas, né, lindíssimas, profundas, que até hoje são relembradas, até por quem não é religioso, né? Então, Jesus sempre vai ser o nosso modelo de comunicador. E temos que nos espelhar na forma como ele comunicava, sempre. Lembrando que esta geração é aquela que passa correndo, é aquela que precisa ser atraída no meio de um mar de informação e desinformação. Muito bem, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão aqui dos meios rápidos e novas tecnologias, e como Ellen White já nos chamava atenção para isso, lá naquele tempo, no século XIX, né? Por exemplo, nesse texto aqui, Fundamentos da Educação Cristã, ela diz assim: Deus dotou os seres humanos de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia da sua preparação. Eu coloquei ali a nova plenitude dos tempos. A gente sabe que a internet nasce num contexto militar, né? Mas será que não teve a mão de Deus aí também, né? No sentido de possibilitar que a humanidade tivesse acesso à verdade, ainda que em alguns lugares seja impossível que um missionário de carne e osso chegue. A gente sabe que tem muita gente aí em países fechados que está conseguindo ter contato com a verdade, com a mensagem cristã, bíblica, por meio do rádio, da internet. E teremos muitas surpresas, com certeza, quando Jesus voltar, de pessoas que foram convertidas sem que tivessem tido acesso a um ser humano, né, para pregar para elas. Então está aí, meios modernos de comunicação. Outro texto, Evangelismo, página 125, 178, 129 e 130. Deus deseja que sigamos métodos novos, olha aí, ainda não experimentados, e todos quantos estejam relacionados com a obra devem manter ideias novas, pois serão descobertos meios que possam alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram postos em prática no passado, mas ninguém por causa disso fecha o caminho pela crítica. Embora ela tenha escrito isso, aqueles que
ousaram ser pioneiros em muitas frentes, como, por exemplo, o uso das redes sociais, mesmo dos blogs, né? Também enfrentaram oposição, enfrentaram críticas, enfrentaram incompreensão. Nunca é fácil começar alguma coisa, né? Depois eu vou compartilhar com vocês qual foi a experiência de HMS Richards quando criou a Voz da Profecia. A gente depois conhece a história sem saber dos detalhes, né? Mas não foi fácil também não, viu? Para aqueles que começaram lá atrás usando o rádio, a TV, né? No tempo de Ellen White existia basicamente a imprensa, né? Os impressos. Talvez alguém pudesse dizer assim, mas para que então usar o rádio? Se já temos os livros, as revistas. E quando surge a internet, para que usar a internet, né? Se já temos rádio, TV e revistas. Então, assim, surgirão novos meios. E nós temos que manter nossa mente aberta para a utilização racional, lícita, correta e consagrada desses meios aí, tá bom? Outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 6. Devemos utilizar todos os meios possíveis para levar a luz diante do povo. Utilize-se a imprensa e todo meio de propaganda para chamar a atenção para o trabalho. Que interessante, né? Utilizar não só a imprensa, mas todo meio de divulgação, de propaganda. Para quê? Para ser um fim em si mesmo? Não. Para chamar atenção para a obra, para a pregação do evangelho, para a pregação das 3 mensagens angélicas. É isso aí. Já temos aí incentivo, né, profético para fazer o que temos que fazer. Agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência nessa seara aí da pregação virtual, né? Bom, primeiramente, eu me formei, minha primeira formação é em jornalismo. Eu cursei jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, de 92 a 95, e era recém-convertido na época. E eu me lembro bem que eu falei com Deus na época e disse assim, Senhor, eu quero colocar tudo o que eu aprendi aqui nessa faculdade, e meus talentos, meu conhecimento, ao teu serviço. O que eu puder fazer como jornalista para pregar o evangelho, eu quero fazer. E depois Deus mostrou os seus caminhos para mim, acabei vindo trabalhar na CPB, depois um dia eu posso contar para vocês, foi um milagre também de Deus, da graça de Deus. Depois eu acabei estudando teologia, mestrado em teologia, e fui avançando em meus conhecimentos também dessa área apaixonante. E foi maravilhoso poder juntar as duas coisas, né? Teologia e jornalismo na pregação do evangelho e na divulgação do criacionismo. Eu sempre enxerguei assim a minha missão mais como uma espécie de relações públicas do criacionismo, né? Podendo divulgar um assunto que era um tanto mais fechado, assim, mais tratado de modo acadêmico, eu tentei então sempre divulgar de forma mais popular esses conteúdos, especialmente da sociedade criacionista brasileira. Aí está o visual, a cara da primeira versão do meu blog, quando eu iniciei em 2005. Mas antes disso ainda, em 2003, pesquisando sobre domínios na internet, eu descobri que o domínio criacionismo.com.br estava disponível na época. Olha só que bênção. Imaginem se ele tivesse caído na mão de pessoas que são contra o criacionismo, né, que poderiam usar esse domínio para falar mal do próprio criacionismo, né? Tantas coisas ruins poderiam ter acontecido. Quando eu vi que esse domínio estava livre, eu corri e registrei. Guardei. 2 anos depois, eu descobri a ferramenta blog, né, o e-blog, que na época era mais visto como diário pessoal, por isso que as pessoas tinham muito preconceito, achavam que era um diáriozinho de gente que não tem muito o que fazer, né? Mas eu percebi que já havia alguns poucos jornalistas usando isso para divulgar notícias, para divulgar opinião, artigos, crônicas. Eu pensei, por que não criar um blog com esse perfil? E criei. 2005, michelsonborges.blogspot.com, que é uma plataforma que era e ainda é gratuita, né? Hoje eu migrei para o WordPress, depois eu vou mostrar para vocês como é que está a cara dele hoje, tá? Aí com o tempo eu resolvi mudar, não ser mais assim tão personalista, né, com meu nome ali e tal. Mudei para criacionismo e direcionei o link que eu havia registrado 2 anos antes para esse blog aí. Ele passou a ter essa cara, né? Ciência e religião. E ali tinha um menuzinho lateral, né? Arqueologia bíblica, textos sobre design inteligente, digitais do criador, entrevistas que eu fazia com pessoas, figuras importantes, eu colocava aqui também, um curso bíblico, sempre tive um curso bíblico disponível nos meus blogs, né? Uma sessão de perguntas e respostas, dicas de leitura, dicas de bons filmes também. Na época, quando assistia alguma coisa muito legal, assim, muito boa, que era recomendável, eu indicava aqui no blog também. Era um atrativo também, né? Para trazer pessoas para os outros conteúdos. Pensamentos, papéis de parede, na época era moda colocar no computador um papel de parede, eu criava algumas artes assim com o logotipo ali do criacionismo, né? Meios de chamar a atenção para a obra, como disse Ellen White, né? Depois mudei para esse... um detalhe. O que fez com que esse blog fosse crescendo? Porque no início
Eu criei assim, sem muitas pretensões, era mais para ser quase que um arquivo pessoal. Eu descobria lá um assunto interessante, jogava ali, escrevia alguns textos, guardava ali, era quase que uma segunda memória para mim, né? Mas ele começou com o tempo crescer, né? Em 2006, um ano depois, ele recebeu um prêmio, destaque do site, eu acho que nem tem mais esse site, blogueiros.com. E aí o meu blog acabou tendo visibilidade fora da esfera adventista, né? Digamos assim, furou uma bolha, né? E começou a atrair leitores de outras correntes religiosas e até pessoas que não tinham religião, né? Já que era um blog sobre ciência e religião. Isso deu bastante visibilidade e os acessos começaram a crescer, né? Depois, o site, que na época era muito forte, o advir.com, também colocou um link permanente para o meu blog lá, e aí começou a divulgar mais ainda também. Teve picos assim de milhares e milhares de visualizações diárias, né? O que era na época realmente algo bem interessante. Tanto que uma revista bem conceituada no Brasil, no meio jornalístico, revista Imprensa, em 2016, ela chegou até mim, por causa do blog também, e fizeram uma entrevista comigo ali, né, para falar sobre ciência e religião, numa revista de jornalismo, né, uma revista imprensa. Quem é do meio sabe a importância desse meio aí, desse impresso, né, e foi muito legal. O que eu falei, eles publicaram, né. Falei sobre criacionismo, falei sobre como jornalista eu conseguia juntar as duas coisas, comunicação e religião. Eles foram muito assim éticos em publicar praticamente tudo o que eu disse para eles. Foi mais um meio de divulgação do criacionismo fora da nossa bolha, né? Em 2010, um pouco antes lá da revista Imprensa, a Folha de São Paulo também chegou até mim via blog. E aí me entrevistaram sobre o criacionismo e sobre a questão do aquecimento global. Então, falamos sobre isso, foi uma matéria interessante, uma reportagem interessante. Reinaldo Azevedo, que na época era o editor de ciência da Folha de São Paulo, que fez contato comigo. Então, assim, a coisa foi se espalhando, né, e ganhando um certo corpo aí, e o que me deixou muito feliz, obviamente. Depois mudei o visual do blog para isso aqui. A gente vai também acompanhando as tendências, né, de design. Antes era escuro, eu vi que as páginas eram mais claras, mais light, né? E aí mudei também a configuração para isso aqui. Eu gosto de mexer também com Photoshop, com um pouco aí de design amador, né? E aí mexia também por minha conta ali, criava os visuais e tudo mais. Depois passou até essa cara aqui. Notem que o símbolo, né, que era um trilobita ali, ele mudou, né? Foi estilizado, tá ali. Também estou trabalhando agora numa atualização dele para celebrar os 20 anos do blog. Em breve vocês vão ver uma nova cara aí também. Mas aí passou a ter essa cara aqui e atualmente ele está com essa aparência aqui, tá? Estou migrando, né, do Blogspot para o WordPress, que tem mais funcionalidades, uma plataforma melhor, né? Mas também gratuita. Eu não tenho assim recursos, é tudo trabalho voluntário. Então eu faço como é possível, como dá, né? E o menu superior está ali, ó. Kids, então, são vídeos infantis que eu coloquei no meu canal sobre criacionismo, arqueologia, entrevistas, curso bíblico, materiais para downloads, um link ali apontando para o canal no YouTube. Faço uma integração entre as plataformas, né? Isso é importante, você joga um público de um lugar para o outro e mantém dentro da sua esfera ali de influência, né? Depois de algum tempo eu criei um outro blog. Por quê? Até por questão de algumas críticas, né? As pessoas falavam, olha, você acaba misturando um pouco aí os assuntos, né? No blog criacionismo, você fala também de profecias, de tendências, de comunicação e família. Seria interessante que o blog criacionismo se limitasse aos temas ligados ao criacionismo. E eu entendi que era uma crítica válida. E aí eu desmembrei. Criei um outro blog chamado Outra Leitura, e nesse, então, eu trato de temas variados, né? Enquanto que no criacionismo eu me limito a publicar textos que tenham que ver com ciência e religião. Então, atualmente eu mantenho esses dois blogs, o Outra Leitura, lendo o mundo com as lentes do cristianismo, e o blog Criacionismo, que tem como slogan boa ciência e boa teologia de mãos dadas. Para a pessoa saber que realmente é um blog que tem que ver com ciência, mas também tem que ver com teologia, né? Até porque eu entendo que o criacionismo é isso, uma interface, né, entre essas duas áreas. Muito bem. Além disso, mantenho o Facebook. Eu sei que tem muita gente que nem usa mais, mas enfim, tenho dezenas de milhares de pessoas que estão ali me seguindo ainda. Então eu alimento, né? Não assim especificamente, mas eu linkei o Facebook com o canal, com o blog. Quando eu posto alguma coisa neles, automaticamente vai para o Facebook. De vez em quando eu acompanho alguma coisa ali, alguns comentários, algumas perguntas, a gente faz contatos, missionários interessantes também nessas plataformas. Então eu mantive o meu Facebook, está aí. Também tenho
o meu X até hoje, né? Hoje já tem mais de 50 mil aí seguidores, enfim. Olha só, ele começou em 2009, né? Comecei a usar esse negócio aí. Na época, fui bastante incompreendido até. Pessoas diziam assim: ah, mas para quê? É uma bobagem isso. Eu imaginava assim: num dia a igreja vai estar usando também. E não deu outra, né? Hoje, a igreja, instituições, praticamente todas, né? Estão ali no X, como também estão no Instagram e em outras plataformas também. Então, são recursos, né? Que são gratuitos, são fáceis de usar, por que não usá-los para pregar o evangelho, né? O meu perfil sempre foi @criacionismo aqui no X. Tenho também dois canais, criei mais ou menos recentemente, um canal no Telegram e um canal no WhatsApp. É um local para que não há interação, mas você compartilha conteúdos ali. Atualmente, eu estou me dedicando bastante à produção de pequenos vídeos do Revivados por Sua Palavra. Já estamos na quarta etapa, né? Ou seja, é o 10º ano já. Já lemos 3 vezes a Bíblia inteira, lendo um capítulo por dia, que é a proposta do Revivados. Eu produzi textos, tenho um comentário bíblico inteiro já, ao longo desses 9 anos. Produzi também algumas artes, né, no Photoshop para compartilhar em redes sociais. E agora estou gravando pequenos vídeos. É um desafio tremendo, mas é prazeroso, porque eu já vou ler a Bíblia mesmo, já é meu momento com Deus, é o meu momento ali de ouvir ao pé do ouvido, né? Mateus 10:27. E aí, por que não produzir alguma coisa para compartilhar? Então, eu estou gravando agora vídeos de 4, 5, no máximo 6 minutos, resumindo o capítulo do dia. E aí eu compartilho nesses canais aqui, que estão crescendo, né? O do WhatsApp está com 1.500 e tantos ali seguidores, mas cada dia cresce mais, porque eu divulgo também. Olha, vá para lá para o canal que você vai receber esses conteúdos gratuitamente. E assim, você tem acesso a uma igreja grande todos os dias, né? Isso que é bonito, né? A gente está pastoreando aqui nesses meios, né? Você tem contato permanente com muitas pessoas sinceras, sedentas, que querem saber do seu conteúdo. Muito bem. Por um tempo, agora eu não tenho tido mais tempo para isso, né? Quem sabe um dia eu até retorne, mas por um tempo também eu produzi algumas tirinhas, tá? Esta de cima, Isaac Charles, eu escrevia e ilustrava. Então aí Isaac Newton e Charles Darwin, né? Então diálogos assim bem interessantes entre os dois, né? Um ateu, um agnóstico, digamos assim, e um cristão, cientistas, né? Produzi aí, sei lá, mais de 50 tirinhas dessas. Depois o tempo me impediu de continuar fazendo. E por um tempo também produzi aí a de baixo, o Cético. O desenho não é meu, é de um colega aqui da CPB, e os textos são meus. Então a gente escrevia aí também um personagem que lidava com a questão da apologética cristã, da ciência e religião, criacionismo, né? É o bom cético, aquele que faz perguntas. Não quer dizer que ele fosse um descrente, né? Um incrédulo. Então, se você procurar na internet, você encontra isso aí, tá? Se procurar aí por essas tirinhas, estão por aí circulando, né? É um outro meio de chamar a atenção de um público que gosta desse tipo de coisa, né? Mas tenho vontade de voltar aí à produção de quadrinhos, espero que em algum momento eu consiga retornar a esse nicho, né? Tem muita gente que gosta, muitos jovens que gostam disso, e a gente tem que aproveitar essas plataformas, né? Digamos assim. E mantenho já o meu canal há alguns anos, mais de 10 anos, né? No mesmo nome do blog lá, Outra Leitura. Atualmente é a plataforma que eu mais invisto tempo, porque eu entendo que as pessoas, como eu disse há pouco, né, elas estão mais voltadas para os vídeos, não leem mais textão, né? Eu gosto de escrever, sempre gostei, mas fazer o quê, né? A gente tem que ir aonde o povo está, como diz aquela música popular antiga. Então o canal atualmente é o meu canhão, assim, né? É a plataforma mais usada. As outras orbitam agora praticamente em torno desse meio, né? E aí tem várias playlists, temas variados, criacionismo continua sendo carro-chefe também, o Reavivados, né? Faço lives com amigos pastores teólogos. Durante a pandemia foi assim muito muito legal ver assim o potencial de tudo isso. Nós fizemos lives, séries com o título, por exemplo, Decifrando o Apocalipse, durante a pandemia. Nós tivemos assim picos de 5, 6, 7 mil pessoas assistindo ao vivo essas lives. Foi algo assim maravilhoso. Durante um tempo que as igrejas estavam fechadas, a gente tinha uma igreja virtual ali sendo alimentada, né? Então foi uma bênção, realmente tem sido, né? Eu vou compartilhar só dois comentários, tá? O meu blog, o meu canal e minhas redes sociais têm ali os comentários abertos. Eu modero, evidentemente, porque vem muita coisa horrível, né? Críticas e pessoas que usam expressões de baixo calão e ataques pessoais. Sempre teve isso aí. Com o tempo a gente vai criando uma casca, né? E vai não sendo mais tão afetado por isso, né? Mas
tem que filtrar. Não, não publico mesmo, não posto esses comentários porque não vale a pena. Então eu modero todos os comentários, é, mas é possível sim fazer comentários ali. E eu quero compartilhar dois com vocês que só esses dois já justificam todo o esforço, todo o tempo que é despendido nisso, as horas que a gente dedica a esse tipo de ministério voluntário, muitas vezes as horas noite adentro que a gente gasta ali escrevendo, pesquisando, né? Vale a pena. Querem ver? Thalita Santos. Ela escreveu o seguinte lá nos comentários: não sou da denominação adventista, mas após ter acesso à Rede Novo Tempo e fazer estudos da escola sabatina, eu comecei a guardar esse mandamento e seguir as orientações dos meus irmãos adventistas. E agora estou tendo e seguir as orientações dos meus irmãos adventistas. E agora estou tendo a oportunidade de fazê-lo com os irmãos da minha igreja, que juntos estamos estudando mais a palavra. Começamos na sexta-feira às 18 horas juntos e depois tem atividades na igreja até sábado à tarde. E em casa também, com meu esposo e filha. Isso é lindo demais, né? Olha esse outro aqui, ó, da Daniela Santos Sequeira. Olá, pastor, bom dia. O senhor poderia fazer um pequeno vídeo ensinando como usar os livros comentários bíblicos? Porque estou iniciando os meus estudos e gostaria de aprender. Conheci a Igreja Adventista através dos seus vídeos, quando cheguei aqui na Suíça. Lembra que eu falei sobre a nova plenitude dos tempos? As infovias, até onde a gente consegue alcançar as pessoas? Olha a distância. Hoje frequento uma igreja adventista na Suíça. Fica na parte italiana. Este ano fiz a apresentação do meu filho à igreja e em setembro será o meu batizado. Obrigado pelas orientações que sempre recebo pelos grupos, pelo WhatsApp. Deus abençoe sua família e dê muita saúde a todos vocês. Grande abraço aqui da Igreja Adventista Sétimo Dia, no Cantão Italiano da Suíça. Gente, isso é emocionante demais, né? É para isso, é sobre isso, né? Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente vive, né? E olha só, canal, grupo de WhatsApp, Deus vai cercando a pessoa, né? Alcança de alguma forma. Então, nós que somos pregadores do Evangelho, nós que somos pastores, líderes, nós temos que usar esse recurso, né? Pode ser uma milhazinha, 2 milhas a mais, pode ser, mas olha só como vale a pena. Vale muito a pena. Eu, por um tempo, também mantive um grupo de estudos ali no WhatsApp, tinha um grupo no WhatsApp, e depois criamos usávamos o Zoom, né? Quando o Zoom ele se popularizou, para fazer esses estudos com jovens universitários. Eu usava para isso, né, o meu estudo bíblico Resgate da Verdade. Tem a versão em PDF gratuita na internet hoje, é fácil de encontrar, é um estudo mais voltado para universitários. E o próprio grupo se auto-intitulou de Upstreamers. Olha que bonitinho, né? Upstream é aquele fenômeno dos peixes que eles nadam contra a correnteza do rio para encontrar o seu lar de volta. Acho que o salmão faz isso, né? E ali ele desova, ele se reproduz, né? E eles se viam assim, esses jovens, né? Nós queremos nadar contra a corrente, né? E encontrar o nosso lar. Olha que lindo, né? Eles que deram esse nome, aí nós criamos uma marquinha para eles ali, né? Os peixinhos, né? E foi assim mais de um ano estudando com eles virtualmente. Tinha jovens do norte, nordeste, sul, centro-oeste. Quando que nós poderíamos alcançar um grupo assim, né, de pessoas de várias partes do Brasil, de fora do Brasil até, se não fosse com a internet, né? Então dá para usar. Hoje em dia eu mantenho também 2 classes bíblicas virtuais. Já fiz batismos, tive que, óbvio, me deslocar, viajar para outros estados, mas já fizemos batismos estudando virtualmente a Bíblia com as pessoas, tá? Eu tenho, inclusive, até deixo com vocês, se tiverem interesse, no meu blog outraleitura.com.br, tem ali no menu curso bíblico. Tá aí, ó, curso bíblico Outra Leitura. Qual é a diferença desse estudo bíblico? Eu preparei um estudo pensando em pessoas que não teriam um instrutor por perto. Então, cada pergunta é um estudo bem básico, assim, bem comum. Pergunta, textos bíblicos, resposta. A diferença é que logo abaixo das respostas eu coloquei comentários, breves comentários, como se eu estivesse com a pessoa explicando para ela. Então tá ali o textinho explicando, né, o sentido do texto e tal, ampliando um pouco mais o contexto. E no fim do estudo, vídeos complementares. E eu sempre recomendo, olha, depois que você fizer o estudo, ler a sua Bíblia, assista aos vídeos que estão linkados aqui abaixo de cada estudo. Então são 20 e poucos temas aí. É o estudo que eu costumo usar também nas classes bíblicas, né? E enfim, é um material mais voltado para a internet mesmo, né? A morte da distância. Finalizando aqui, nas muitas vezes em que eu
fui incompreendido, que ouvi críticas de pessoas que talvez não entendessem muito bem o que estava acontecendo, por que usar essas plataformas, um artigo publicado na revista Ministry me deu bastante conforto, consolo e motivação. O artigo A Morte da Distância, né? Foi nessa edição aqui, ó, da revista Ministry de fevereiro de 2007. Olha o que diz aqui o texto, vou citar aqui algumas partes do artigo, né? Quando HMS Richards, lembram, fundador da The Voice of Prophecy, né, a Voz da Profecia, que inspirou o pastor Rabelo a criar a Voz da Profecia no Brasil, quando Richards iniciou seu programa de rádio anos atrás, as pessoas tinham uma pequena ideia do que ele estava fazendo. Algumas imaginavam que ele estava desperdiçando tempo e recursos preciosos. Agourentos predisseram que essa nova forma de pregar o evangelho iria fracassar, como muita gente fez com respeito à internet, né? Mas veja o que aconteceu. Que revolução a visão de um homem trouxe à pregação do Evangelho. Milhões ao redor do mundo compreenderam a mensagem de um Salvador amoroso. Imagine agora a gente sem a Novo Tempo, né? Sem as rádios, sem as TVs, né? Que hoje pregam no mundo, inclusive lá na janela 1040, né? Que bom que essa pessoa teve visão e teve persistência, perseverança, né? Pessoas totalmente desconhecidas começaram a falar comigo, porque esse pastor que escreveu esse texto também tinha um blog, né, um pioneiro no uso do blog. Então ele falou que milhões de pessoas começaram a falar comigo, pessoas quase como se fosse face a face. Qualquer um pode parar em seu blog e postar comentários sobre suas ideias, hoje nos canais também, né? Ele pode estar em outra cidade ou em outro continente. Distância não é problema. Blogar pode ser descrito como a morte da distância. Blogar naquele tempo, hoje youtuber, né, postar vídeos, e vejo aquele exemplo, aquela mulher na Suíça sendo alcançada pelo evangelho por meio de um canal, né? É isso. Agora, vou citar aqui um pensamento do Ricardo Noblat, que, quanto eu me lembre, foi um dos primeiros jornalistas realmente no Brasil a usar o blog, né? Olha o que ele disse numa entrevista anos atrás. É bem mais arriscado ser jornalista blogueiro do que simplesmente um jornalista. E tente aplicar para a sua realidade como pastor, tá? É bem mais arriscado ser um pastor blogueiro do que simplesmente um pastor. Porque em um jornal, ou em um distrito, ou em uma associação, né? Porque em um jornal o erro tem vários pais. O repórter, o editor, o chefe da redação, até o designer às vezes pode ser ocupado por alguma coisa. Agora, no que diz respeito a um canal, a rede social, a um blog, não é assim. O erro só tem um pai, é você. Quando ocorre, o mundo desaba na cabeça do responsável. Nada ou pouca coisa separa o blogueiro dos leitores. Do médico se diz que ele pensa que é Deus. Do jornalista que ele tem certeza. Ao fazer um blog, o jornalista descobre que ele não é Deus. Se não descobrir, deixará de ser blogueiro em pouco tempo. O que eu destaco isso aqui? A questão da responsabilidade. Especialmente nós que somos, né, vocês futuros pastores, a gente que é pastor, o que a gente escreve, o que a gente fala, o que a gente grava, o que a gente prega com transmissão online, acaba sendo, de alguma forma, uma expressão do que a igreja, né, diz. Claro que nós não somos a voz da igreja, mas as pessoas nos veem, né, como representantes dela. Então a responsabilidade pelo que dizemos e escrevemos é muito maior. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Quem nunca errou, né? Óbvio que todos somos falíveis e no processo de, né, nesse afã de querer pregar e falar e ensinar, a gente também comete erros, evidentemente. Mas quando é você, quando é a sua rede social, quando é o seu canal, quando é o seu Instagram, você que é um influenciador adventista, cristão, tem que pensar 1000 vezes antes de clicar o enviar ou publicar, né? Porque uma vez que você publica, aí, meu amigo, é que nem penas jogadas ao vento. Para juntá-las de novo, né, não tem como, né? Então, antes de publicar, pensar bem, ponderar. Às vezes eu consulto alguns amigos que eu julgo, assim, pessoas sensatas e cristãs. Quando eu estou em dúvida, eu pergunto até para minha esposa, às vezes, né? Faço dela, da família, de amigos, um filtro, né? O que vocês acham? Devo avançar? Não. Na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Então não se esqueça disso, né? Você tem liberdade? Tem, mas tem também uma tremenda responsabilidade. Isso tem que ser levado sempre em consideração, tá? E eu termino com o texto com o qual eu comecei. Mateus 10, 27. O que vos digo aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Se você não tem ouvido a voz de Deus,
nos seus momentos devocionais, dificilmente você vai ter o que dizer sobre os telhados. Mas se você é uma pessoa que tem comunhão íntima com Jesus, você será um comunicador poderoso. A sua mensagem terá o poder de transformar vidas, tocar mentes, tocar corações. É isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela paciência, né? Espero que esse testemunho, essas considerações tenham de alguma forma inspirado vocês, motivado vocês e quem sabe lá adiante termos aí novos pastores blogueiros, pastores youtubers que estarão proclamando a mensagem de salvação a todos os cantos da terra, né? Afinal de contas, o vidente de Patmos, ele viu um anjo voando pelo meio do céu, rapidamente, velozmente, e a gente pode, quem sabe, imaginar que sejam também as ondas, né? As ondas de rádio, de TV, as infovias sendo usadas para a proclamação final do Evangelho nesta nova plenitude dos tempos. Muito obrigado.